Olá, é um prazer estarmos novamente gravando mais um vídeo com relação a características da comunicação, falando a respeito de parábolas como ferramentas de ensino com o objetivo de tocar a mente e o coração das pessoas. Mas antes de iniciarmos este vídeo, eu desejo fazer um agradecimento especial à minha amiga, pedagoga, Elizabeth Schiavon. Obrigado, Beth, pelas dicas que você me passou observando o último vídeo a respeito de grafia, a respeito de pronúncia, que isto realmente é importante quando desejamos ser comunicadores eficientes. Muito obrigado, Beth. Continue mandando suas dicas, certamente serão muito bem-vindas. Mas, quando falamos em uso de parábolas e de metáforas na comunicação, é importante lembrarmos que ela deve ser apropriada ao tema. Suponhamos que você goste muito de uma ilustração, mas se ela não tiver relação com o tema, seus ouvintes ficarão se perguntando por que motivo tal ilustração está em sua apresentação. Todavia, quando o oposto acontece, quando você escolhe uma ilustração que tem tudo a ver com o seu assunto, com o seu tema, você certamente terá um bom entendimento a respeito daquilo que você está querendo dizer, do assunto escolhido para transmitir para a sua assistência. Imagine que você esteja falando para um grupo de pessoas que precisam aprimorar a sua atitude com relação à sua firmeza. Não importa a que assunto. A pessoa, ela precisa ser firme, mas também ser flexível. Isso é um segredo para que você, eu e todos venham a ter relacionamentos bem-sucedidos. Para assim frisar este ponto, para frisar esta ideia, nós então temos uma ilustração bastante interessante. É a ilustração do carvalho e da lâmina de relva. Já ouviu esta metáfora? Ela começa assim. Numa floresta existia vários tipos de vegetação, vários tipos de plantas, e entre estas havia o carvalho, que é uma árvore bem conhecida pela sua madeira, que é usada para que sejam feitos móveis de qualidade. Você com certeza já ouviu falar em móveis feitos de carvalho, não já? Nesta floresta existe esta árvore. Existe também, entre outras plantas e outras vegetações, uma planta chamada lâmina de relva. A lâmina de relva, ela é pequena, ela se eleva a apenas poucos centímetros acima do solo, e ela é conhecida até mesmo como grama, porque ela fica realmente bem na relva, bem junto ao solo. Agora imagine que diante de uma tempestade, qual dessas duas plantas resistirá a uma grande tempestade? O carvalho ou a lâmina de relva? Qual das duas você escolhe? Bem, diante de uma tempestade muito forte, o carvalho, ele realmente resiste. Qual o motivo? Por causa da sua firmeza. O carvalho, ele tem raízes profundas.
E essas raízes, elas chegam a metros abaixo do solo. De modo que o carvalho, ele resiste a tempestades por causa da sua firmeza. E o que dizer da lâmina de relva? Ela resiste também. À medida que os ventos sopram, que as chuvas batem nessa pequena planta, ela resiste por um motivo muito simples. Ela é flexível. À medida que os ventos sopram e batem, ela vai de um lado para outro de modo flexível, e no fim de uma tempestade, ela também sai ilesa. De modo que aprendemos com este exemplo algo muito importante para as nossas vidas. Precisamos, nos nossos relacionamentos interpessoais, ser tanto firmes quanto flexíveis. Desta forma, seremos bem-sucedidos em lidar com as tempestades da vida que certamente acontecerão. Firmes com relação aos nossos princípios, com relação às nossas raízes, com relação a quem somos. Dizer não, em alguns momentos, é muito importante para a nossa felicidade. Sermos flexíveis e sermos firmes é importante para sermos bem-sucedidos na vida. Lembre-se que ser flexível não significa ser fraco e nem ter dupla personalidade. Significa que você respeita o outro lado e que você, muito embora não concorde com uma situação, você respeita aquele ponto de vista. É como aquele homem que havia perdido sua esposa num acidente de automóvel e ele estava indo até o cemitério, deixando ali um buquê de flores, como ele fazia, como era de costume desse homem. Quando ele estava fazendo isso, ele colocou as flores no túmulo da sua esposa. Ele observou do seu lado que havia um homem também. Só que ele colocou diante do túmulo do seu defunto, ele colocou um prato de arroz. Aquele homem que colocou as flores ficou olhando, ficou observando e perguntou para aquele senhor que estava do seu lado: o senhor acredita mesmo que o seu ente querido que faleceu virá comer este prato de arroz? E o senhor olhou para ele e respondeu: acredito sim. Na mesma hora que a sua esposa vem cheirar as flores que o senhor acabou de deixar para ela. De modo que é importante respeitarmos o outro lado, respeitarmos os conceitos das pessoas. Nós estamos aqui não para julgar, mas para respeitar o conceito do nosso semelhante, mesmo que não concordemos com ele. Assim, eu encerro este vídeo deixando essa mensagem. Seja firme quando necessário e flexível quando necessário, em todas as suas relações interpessoais, na escola, no trabalho, na vida familiar e em todos os momentos. Desta forma, você será muito bem-sucedido em lidar com todas as adversidades da vida e as tempestades que a vida coloca diante de nós. Eu agradeço muito a sua atenção. No outro momento, gravaremos um outro vídeo falando de um assunto importante, interessante, de metáfora, como característica de oratória. Obrigado e até lá.